Reflexão do dia 10 de maio de 2023, quinta semana da Páscoa, quarta-feira, cor litúrgica branco. Vamos começar pelos responsórios de hoje, que está no Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando contemplamos a harmonia do Senhor em nós, a casa do Senhor, o nosso coração, o nosso espírito. Mas que alegria também que quando me disseram, vamos à casa do Senhor, igreja, e isso, né? Quando nós nos reportamos, reconhecemos a igreja como sinal de unidade e presença de Deus junto aos homens, junto à humanidade. Então, queremos glorificar a Deus pela nossa igreja, pela nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 121. Santo do dia, São João de Ávila, doutor da igreja, e o santo amigo de vários outros santos contemporâneos. Senhor Jesus, assim como escreveu o santo, que a cruz é elemento inegociável da vida de um cristão, que as prensas que geram o óleo purificado, quando são vividas por um coração apaixonado por Deus, produzem mais nobres azeites dos altares do Senhor. Dai-nos então essa graça de passar pela cruz, crendo somente em Ti, Senhor. São João de Ávila, que viveu aí pelos anos de 1499 a 1540, mais ou menos. São João de Ávila, doutor da igreja, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 1 a 6. Eu sempre falo que o responsório nos dá a sinalização da pregação do dia. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai ver que na primeira leitura, Paulo e Barnabé e os demais apóstolos acolhem aqueles que estão em pregação para resolver e darem orientação. Então, Paulo recorre à igreja, Paulo recorre a Paulo, aos demais apóstolos, assim realiza-se o primeiro concílio em Jerusalém, a primeira vez que a igreja está reunida para decidir alguma coisa e dar uma orientação universal. Então, algumas pessoas falam que no início a igreja ela era independente, não existia uma igreja única como nos dias de hoje. Sempre existiu. Veja que Paulo e Barnabé foram buscar na unidade da igreja as suas decisões. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo, vós não podeis salvar-vos, se não fordes circuncidados. Mesmo sendo cristãos, eles estavam impondo a circuncisão, como na tradição judaica, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve grande discussão. E Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então ali estava o primeiro Papa, Pedro, os seus bispos, que eram os apóstolos, em Jerusalém. E Paulo e Barnabé foram para Jerusalém para se reunir ali com os apóstolos e os anciãos. Depois de ter sido acompanhado pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre as conversões dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas de Deus que tinham realizado no meio deles. Alguns do que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés.
Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Pai. A igreja, desde o início da era cristã, desde quando começou a sua missão de evangelizar, tem essa unidade e tem esse poder de interpretar as Escrituras, de interpretar aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Então, por isso, a nossa fé ela tem que ser permeada, ela tem que ser alicerçada na Santa Igreja Católica. Assim como no início da igreja, assim como tudo começou, Paulo e Barnabé vai procurar ali as autoridades dentro da Igreja Católica que surge, universal, que surge naquele momento. Ali reunido com o primeiro Papa, reunido com os primeiros bispos, decide sobre uma questão em favor da comunidade cristã, uma questão de fé, de doutrina. Se deveriam seguir a ordem de Moisés, se era necessário fazer a circuncisão ou não. Então nós sabemos, talvez seja a leitura de amanhã, que Pedro depois dá a palavra final, orientando que não era necessário a circuncisão, era necessário abraçar a fé em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor pela igreja. Que alegria quando nos disseram, vamos à casa do Pai. Evangelho em João, capítulo 15, de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Então, se ele fala que ele é a videira verdadeira, há também algumas outras videiras que se propõem a ligar o homem ao céu, ser o caminho, outras religiões. Mas ele fala que ele é a videira verdadeira. Para estar ligado a Deus, eu tenho que pertencer à videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. São as podas. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Então ele fala isso à igreja. Esta mesma igreja que Paulo e Barnabé foi buscar para discutir sobre a conversão dos cristãos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha o sentido de unidade que Jesus fala para os seus apóstolos. Apóstolos, igreja, Pedro, todos os apóstolos, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Agora eu estou falando que a partir de agora é isto que eu estou falando. Então, Jesus não veio também destruir ou anular nenhuma lei do Velho Testamento, ao contrário, veio aperfeiçoá-la para a aplicação nos dias de hoje. Mas é em Cristo Jesus que está todo o centro da igreja, todo o fundamento da igreja, todo o destino da igreja. É na verdadeira videira, é em Cristo. Nós temos que estar ali ligado no Senhor. E como fazemos isso? Unidos à nossa Santa Mãe Igreja. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Então, permanecer unido em Jesus, permanecer uma só igreja. Se permanecerdes em mim, em minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Também no tempo de São João de Ávila, doutor da igreja, 1500, 1530, estava acontecendo na Europa a revolta, o protestantismo, então a divisão da igreja. E ele foi
um arauto, ele foi um grande testemunho do Senhor nesse momento difícil da igreja. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Então, está ligada à verdadeira videira. Existem outras videiras? Sim, existe. Outras religiões que se propõem a fazer a mesma coisa? Sim, existe. Mas a verdadeira videira é aquela que Cristo se dirige aos apóstolos, à origem apostólica, à origem universal católica. Por isso, glorificamos a Deus e bendizemos ao Senhor. Queremos ser igreja, queremos obedecer a Cristo Jesus, queremos viver a nossa vida alinhada com o discurso dos apóstolos. Se erramos, queremos errar com a igreja, queremos errar com os apóstolos. Mas a proteção do Senhor nos é prometida, tanto na primeira leitura como no Evangelho de hoje. Quando ele fala: se permanecerdes em mim, as minhas palavras vão permanecer em vós. Pedi o que quiseres e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Por isso pedimos em nome de Jesus uma grande bênção para a nossa casa, para a nossa família, e venha, Senhor, nos dirigir para sermos testemunho do vosso nome e construtores do vosso reino. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Todos os dias fazemos uma breve reflexão sobre a liturgia da palavra, aquilo que a igreja quer nos passar, aquilo que o Senhor confiou à igreja e ela está nos passando. Sintetizando a primeira leitura, o Salmo responsorial, o Santo do Dia, fazemos uma reflexão, o Santo Evangelho e uma breve reflexão para compreendermos a vontade de Deus para os nossos corações. Multiplique essa pregação em suas redes sociais e seja um profeta do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.